Imagine acordar pela manhã e descobrir que seus blocos de IP, os seus prefixos, estão sendo anunciados por algum outro ASN e está causando um grande dor de cabeça aí no seu provedor. Eu sou Renato Ornelas, fundador e CTO da OpenX, e nesse vídeo de hoje vamos falar um pouco sobre como usar o RPKI para evitar que esse tipo de incidente aconteça aí com a sua rede. Nos primórdios da internet, ela era 100% baseada em confiança. Então você fechava uma sessão BGP como operadora e você anunciava os seus blocos e ela não fazia nada do lado dela, ela aceitava tudo que você mandava. Depois de alguns incidentes que algumas empresas sem querer anunciaram blocos que não eram delas indevidamente, acabou criando filtros nas operadoras. Então assim, a operadora tem lá o filtro do lado dela para garantir que somente alguns blocos específicos sejam anunciados. Ainda assim tem um grande problema porque pode ser que alguém indevidamente, alguém que estava autorizado, liberado nos filtros de uma operadora, anunciar os blocos com o ASN errado. Para isso foi criado o RPKI. O RPKI então é uma estrutura que vai garantir que criptograficamente, com uma assinatura criptográfica, que somente esse ASN pode anunciar estes blocos com no máximo esse comprimento. Então, fazendo essa amarração, ele evita, por exemplo, um problema que a gente chama de dedo gordo, que alguém sem querer configurou o prefixo errado, sem querer colocou o AS errado, ou realmente alguém tentando sequestrar o seu tráfego. Ele vai impedir que isso aconteça com seus anúncios. Quando você obtém lá o seu ASN, algumas regiões, você, por exemplo, se você está nos Estados Unidos, está na Europa, a própria estrutura onde você obtém os seus blocos, ela é capaz de você fazer pelo próprio portal. Só que aqui no Brasil e em alguns outros poucos países, a gente tem um registro regional, que no caso aqui é o registro BR. Então, o registro BR, ele está dentro do LACNIC, que é quem recebeu os blocos. Então, para a gente conseguir usar o RPKI, foi necessário que o NIC-BR fizesse um sistema que chama RPKI delegado. Então, da mesma forma como você, por exemplo, vai pegar lá um SNPJ ou um SCPF para você não tem que ir lá na agente certificador para garantir que ele faça. Então, aquilo é um certificado digital atrelado a uma entidade master que vai estar atrelado lá, por exemplo, à Receita Federal. Quando você vai pegar, por exemplo, para um seu site seguro, você vai fazer a requisição do seu certificado lá para o seu site, que está atrelado a uma entidade que está atrelado a uma entidade de confiança que o seu navegador confia. Então, para o RPKI funcionar, foi necessário fazer esse mesmo esquema. Então, existe lá a entidade global, que tem lá o LACNIC, que tem lá o NIC-BR, que vai delegar para a gente fazer uma parte. Então, foi necessário que o NIC-BR criasse essa estrutura e desenvolvesse o software necessário para que os ASNs do Brasil conseguissem criar esses registros. Então, esse registro, ele é um que chama ROA, R-O-A, que é o Router Origin Authorization. Então, ele é exatamente o registro criptográfico que vai permitir falar o seguinte, olha, esse prefixo, por exemplo, esse /22, ele vai ser anunciado pelo ASN tal. Então, com essa amarração, se, por exemplo, alguém configurou errado lá, alguém foi configurar um novo prefixo no BGP dele e sem querer colocou um dígito errado e era o meu bloco, os roteadores da internet não vão aceitar porque ele vai chegar o bloco com a ASN errado. Então eles, opa, isso daqui não está certo, não vou aceitar. Uma outra proteção que o ROA vai te causar, imagina só que, por exemplo, eu tenho um bloco /22 e eu anuncio somente o /22. Imagina que alguém que anunciasse, por exemplo, o meu /24, ele sequestraria 100% daquele tráfego porque é um anúncio mais específico. Então, se eu crio um ROA falando que eu vou anunciar somente o /22, se alguém tentar anunciar o /24, significa que tem algo errado, os roteadores da internet também vão recusar aquele anúncio. Então, o RPKI ele vai nos ajudar nessas duas situações. Tanto numa questão de um erro de configuração, numa falha humana que eu fui configurar o bloco, configurei de uma maneira errada, então ele vai te ajudar. Então assim, seria o bloco certo, mas com o AS errado, então o RPKI vai ajudar. Quanto ele vai também te ajudar em questões de má fé, que alguém foi lá e observou qual que era o bloco, qual que era a máscara, falou, se eu anunciar esse cara aqui um /24, com esse ASN eu vou sequestrar o tráfego. Então, se eu falar que aquele /24 não pode existir, o RPKI vai me ajudar a proteger nesse caso. Um componente que a gente até vai trazer num outro vídeo, que é mostrando como é que a gente faz essa parte do lado do roteador, que é o validador dentro do roteador. Então, quando chegar no roteador, ele vai ter a base do validador e vai ter a tabela de rotas. E ele vai comparar essas duas bases. Comparando essas duas bases, todos os anúncios que você recebe, ele vai ter uma dessas três possibilidades. A primeira possibilidade é válido. Quando que ele vai considerar válido? É se aquele prefixo que você recebeu está com o AS de origem correto
e está com o prefixo no comprimento correto. Então, se ele vai comparar então o prefixo com a ASN com o que está permitido pelo validador. Se tudo isso casar, está válido, eu posso aceitar aquela rota. A outra situação que pode acontecer, ele está inválido, seja porque, por exemplo, quem criou o ROA falou que só podia existir barra 22 e eu recebi um barra 24, tem alguma coisa errada, é um cara inválido. Ou se eu também recebi aquele cara com a ASN errado. Então, comprimento errado ou ASN errado do que estava lá na base do validador está inválido. O roteador muitas vezes ele vai negar de receber aquele prefixo para impedir que aquela informação incorreta propague pela internet. E se, por exemplo, eu não estou usando ainda o RPKI na minha rede, então na base do validador não existe aqueles prefixos, então ele vai colocar que é desconhecido, ele não sabe o que fazer. No atual momento da internet, como não é todo mundo que ainda, não é a maioria que usa o RPKI, o padrão é, em caso de desconhecido, vamos aceitar. Mas eu imagino que no futuro, com uma adesão massiva do RPKI, os desconhecidos também vão passar a ser ignorados, né? Aquelas rotas não vão ser aceitas, para realmente todo mundo usar o RPKI para manter uma internet, uma tabela de roteamento muito mais segura. Então, para um ASN brasileiro poder usar o RPKI, o que ele vai precisar? Ele vai precisar rodar um software que se chama Krill, né, que foi desenvolvido por um pessoal lá da Holanda, que recebeu financiamento do NIC-BR, porque era interesse do NIC-BR, do registro BR, que os ASNs do Brasil tivessem acesso a essa tecnologia para que a gente deixasse a internet do Brasil mais protegida. Então, você vai precisar de rodar o Krill na sua estrutura e fazer algumas coisas lá dentro do portal do registro BR, que eu vou mostrar agora para vocês. Então, o primeiro passo é a gente rodar o Krill, e é muito importante, é um erro que muitas vezes os provedores cometem, é que o Krill ele tem que ficar rodando o tempo todo. Por quê? Quando eu crio o ROA, ele tem uma validade. Então, de tempos em tempos, o Krill vai ficar renovando aquele ROA e vai comunicar lá para o registro BR que aquele registro foi atualizado. Então, por exemplo, eu crio o ROA, de tempos em tempos ele vai chegar e atualizar aquilo. Então, muitas vezes a pessoa vai lá e configura o Krill, fecha o processo e acha que está ok. Passa lá 2, 3 semanas, os recursos não foram renovados, o Krill vai deixar, o RPKI vai deixar de funcionar. Então, o primeiro passo é instalar e rodar o Krill na sua estrutura. Você tem duas opções para isso. Você pode rodar ele como um container de Docker, né, que é como a gente roda aqui na estrutura da OpenX, ou você pode instalar o Krill e rodar ele standalone na sua máquina. Como ele é um processo que ele consome muito pouco recurso, a gente prefere nos nossos clientes usar ele como um container Docker. Aqui na nossa estrutura a gente tem um cluster de Docker, que usa o Docker Swarm, então acaba que a gente vai rodar ele como um serviço dentro desse cluster. Mas você pode, eu vou colocar aqui na descrição do vídeo, o comandinho que você poderia rodar para rodar ele aí direto na sua máquina. Se você for rodar no Docker, você vai precisar de um arquivinho de configuração que eu vou colocar aqui na descrição do vídeo também. É muito importante que você troque o token que vai estar no arquivo de configuração, porque esse token é o que você vai usar para acessar o Krill e gerar o resto das configurações. Então, é muito importante que você crie um token único aí para você. Então, aqui eu estou criando o serviço do Krill, né? Então, aqui, por exemplo, aqui a gente tem qual que é o token que vai ser utilizado, né? E eu aponto aqui para ele onde que ele vai salvar os arquivinhos de configuração. Feito isso, o Krill já vai estar rodando. O que a gente vai ter que fazer agora? Um passo lá dentro agora do registro BR, porque o que eu preciso é criar uma entidade à parte, né, um Certificate Authority filho, e eu vou associar ele ao registro BR e depois eu vou criar os registros. Mas esse é um passo a passo lógico que o Krill vai acabar nos ajudando. O primeiro passo aqui no Krill vai pedir para eu criar qual que é o nome do CA que eu vou utilizar. Vou colocar aqui CA OpenX no nosso caso, né? Aqui ele está falando, ó, que eu preciso me conectar esse CA a um CA que realmente está válido na internet para que a mágica aconteça, né? Que aconteça essa amarração. Então, eu preciso fazer um passo lá dentro da parte do registro BR. Então, eu vou fazer uma parte aqui no meu Krill, uma parte no registro BR, uma parte no meu Krill, parte no registro BR, e aí depois que tiver feito essa amarração, criada essa relação de confiança entre o meu Krill e o do registro BR, eu vou poder somente no meu Krill gerenciar os recursos de numeração que eu recebi. Então, primeiro passo aqui, eu vou criar então um PI. Mas vamos lá primeiro fazer a parte no registro BR. Então, quando eu clico aqui, eu acesso ao portal do registro BR, eu vou acessar com o usuário que tem os recursos de numeração, ou seja, aquele usuário que tem acesso ao ASN. Então, por exemplo, vou clicar aqui no da OpenX, vou vir aqui na parte do RPKI no final da lista, vou colocar lá configurar RPKI.
Tá vendo? Primeira parte que ele está pedindo, ó, criar o child request. Então, isso eu preciso fazer no crew. Então, eu vim aqui, ó. Então, adicionar, incluir uma nova CA-PY. Tá vendo, ó? Que ele já é o child request, que é exatamente a informação que eu tenho que colocar lá no NICBR. Eu posso clicar aqui para copiar para minha área de transferência, eu posso salvar, ou posso chegar aqui e selecionar tudo, né? Então, copiei para minha área de transferência, vou no portal do registro BR, vou colar aquele child request, habilitar RPKI. Quando eu faço isso, tá vendo? Ele me traz um parent response. Eu vou copiar esse parent response aqui, porque é o que eu vou precisar de colocar aqui na configuração, né? Se é a PY, vou colocar aqui registro.br. Então, eu coloquei ali registro BR. Então, quando eu fiz isso, nesse primeiro passo, a própria resposta de criar esse CA-PY, ele já traz para mim quais são os recursos de numeração que estão alocados para OpenX. Então, aqui tem qual que é o ASN, quais são meus prefixos IPv4 e quais são meus prefixos IPv6. Próximo passo que eu preciso agora é habilitar aqui, ó, configurar publicação remota. Então, primeiro passo, a gente fez essa parte do CA para eu receber quais são os meus objetos, do que eu tenho autoridade. Agora eu preciso configurar a publicação, que é exatamente eu criar os ROAs aqui no meu crew e anunciar para lá. É um outro processo que a gente tem que fazer. Então eu vou clicar aqui, configurar a publicação remota. Tá vendo que ele está me pedindo aqui um publisher request. Então vem aqui na parte de repositório, incluir um novo repositório. Ó, é um publisher request. Dessa vez eu vou clicar aqui no botão de copiar para a área de transferência. Vem lá no portal do registro BR, colo, habilitar publicação remota. Ó, vem um repositório response. Vou selecionar ele todo aqui, eu tenho que selecionar toda a resposta aqui. Tem a opção também de fazer o download, né? Mas eu prefiro copiar e colar. Volto aqui no crew, colo a resposta, confirmar, tudo certo. Então aqui, ó, eu tenho o repositório, ele está me mostrando aqui, que o repositório está criado, né? Que a última troca foi em poucos segundos. Tem a parte do CA. Então, esses dois passos lá do registro BR já foram feitos. Eu não preciso fazer mais nada lá. Aqui no registro BR está tudo habilitado, tudo certinho. Então, o que está faltando fazer? Exatamente eu criar os meus ROAs. Criar, então, aqueles registros que vão falar o meu prefixo, qual o comprimento que eu vou permitir, com qual ASN que ele vai sair. Eu posso criar aqui de uma maneira automática, que é analisar os meus ROAs. Então, o que é uma coisa muito legal do Crew? Que ele vai ver daqueles recursos que estão alocados para mim, ele vai ver o que está publicado na internet e ele já vai criar automaticamente com tudo que está lá, né? Então, eu vou clicar aqui, ó, analisar minhas ROAs, tá vendo? Ó? Ele tá vendo, ó, quais são os blocos que já existem, né? Então, tá vendo? Ó, eu anuncio vários barra 36, o barra 22. Então, se eu clicar aqui, ele já vai criar tudo de acordo com o que está existindo na internet. Então, confirmei aqui, ele está analisando e criou todos aqueles ROAs. Mas lembra que eu falei para vocês que eu posso fazer um limite também do prefixo, né? Há alguns prefixos que eu posso, por exemplo, eu quero anunciar até o barra 24, que é muito importante o seguinte, já aconteceu com clientes nossos, que ele criou dessa forma que eu fiz aqui, ele analisou o que tinha na hora, só que na hora ele tinha, por exemplo, somente barra 23. Mas um dia ele quis anunciar o barra 24, ele anunciava o barra 24 e não funcionava. Por quê? Porque o ROA dele falava que ele sentia, olha, eu vou anunciar esse bloco do barra 20 até o barra 23. Então, quando ele tentou anunciar o barra 24, o roteador da OpenX falou, olha, ô cliente, você falou que ia mandar, mas a gente não está aceitando, porque você falou que ia anunciar até barra 23. Está anunciando barra 24, tem alguma coisa esquisita, eu não vou aceitar. E mesmo que eu aceitasse, os vários roteadores da internet, das operadoras que já usam o validador RPKI, eles não aceitariam. Então, é importante que se você lembrar o seguinte, ativou o RPKI, o Crew tem que ficar rodando e você tem que manter os ROAs atualizados. Se eu inventar de anunciar, por exemplo, o bloco o 2804, 11DC, o C000, que não está anunciado hoje, se eu tentar anunciar ele, não vai funcionar. Por que ele não vai funcionar? Porque não existe o ROA criado. Pode até ser que funcione em algum lugar aqui ou acolá, porque não está com o RPKI ativado nos roteadores, o validador, mas amplamente na internet não vai funcionar. Então, garanta que você vai criar. Imagina que, por exemplo, eu queira agora falar o seguinte, olha, eu quero pegar do IPv6 da OpenX, eu vou anunciar do barra 32 até o barra 36, porque assim, eu sei que eu vou criar vários POPs, eu não quero lembrar de ficar criando os ROAs.
Então eu poderia, por exemplo, apagar todos esses blocos aqui e vou criar, por exemplo, aqui manualmente, ó, com a SN que eu quero, 2804.11DC, 2.32, comprimento máximo 36. Quando eu faço isso, se eu tivesse aquela situação de pegar, por exemplo, anunciar agora o C000/36, vai aceitar, né? Inclusive, o que ele está me avisando aqui, ó, tá vendo que ele está com um alerta aqui, ó, que está muito permissivo, porque tem blocos que eu não estou anunciando que estariam liberados. Então, e aquela história, eu estou publicamente falando isso, o que eu posso anunciar? Então, algum agente mal intencionado poderia falar, bom, eu posso anunciar o C00/36 com a S da OpenX que a internet vai aceitar. Então, o ideal é você colocar aqui nos ROAS somente das coisas que você realmente vai estar anunciando. E como eu posso validar que os meus ROAS estão criados corretamente? Então, a gente pode procurar um RPKI Validator, como, por exemplo, esse aqui é do Routinator, e eu posso procurar aqui, por exemplo, algum bloco, 177.91.1600/22. Então, aqui ele está falando que está válido, que eu não informei qual que é o ASN. Se eu colocasse, por exemplo, o ASN aqui, vou colocar um ASN qualquer aqui, ó, para validar, ele, opa, tá vendo? Ele está dando que é inválido, porque a expectativa da internet é que esse bloco seja anunciado por esse ASN. Se você está procurando, por exemplo, este bloco com esse ASN, ele é inválido, ele está incorreto. Então, é muito importante que você mantenha rode o CREW, faça esse passo a passo e mantenha seus ROAS atualizados. Então, sempre que você chegar, por exemplo, para salvar que teve um rompimento na minha rede, vou anunciar o /24, não está funcionando. Se você ativou o RPKI, você tem que entrar lá no seu CREW local e incluir aquele novo ROA para que ele funcione. Então, recapitulando, você precisa rodar o CREW aí na sua estrutura, manter ele rodando, manter os seus ROAs atualizados, lembrando que isso é um organismo vivo. Então, se eu mudar os blocos que eu vou anunciar, eu tenho que entrar no meu CREW e atualizar para que a internet entenda essa minha intenção de anunciar aquele novo bloco, com aquele novo comprimento, etc. Então é muito importante manter esse registro saudável, né? E o próprio registro BR, ele vai te mandar mensagens avisando se tiver algum problema. Por exemplo, eu deixei de atualizar, ou, por exemplo, meu CREW morreu, eu não vi que ele morreu. Então, ele vai te mandar uma notificação também se acontecer algum problema para você verificar aí no seu CREW do seu lado. No próximo vídeo, eu vou mostrar o que deve ser feito do lado do seu roteador, para você fazer a validação no seu roteador, porque são dois passos. Um passo é eu criar os meus objetos, avisando com qual comprimento, com qual ASN, e criar essa parte criptográfica. A outra parte é que acontece nos roteadores. Muitas vezes muitos provedores não fazem, muitas vezes nem tem tanta necessidade de fazer isso dentro dos seus roteadores. Mas é muito importante que, principalmente para quem vende trânsito para outros ASNs, que tenha essa parte da validação do RPKI configurada aí no seu roteador. Então, no próximo vídeo, eu vou mostrar para vocês como você pode rodar o Routinator e configurar o seu roteador para que você faça a validação e o descarte dessas rotas inválidas.